Olá, meus amigos. Eu queria falar com vocês a gravidade da situação se as emendas enfiadas como jabutis na medida provisória do Médicos pelo Brasil passarem no Congresso Nacional. Nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados votará o relatório da medida provisória 890. Uma das emendas transforma a medida provisória na medida provisória do Revalida Light. Por que eu digo isso? Porque ela vai autorizar universidades privadas a revalidarem diplomas no Brasil, através, inclusive, de esquemas de complementação. E o que seria isso? Hoje, no Brasil, as universidades públicas, por lei, fazem a revalidação de diplomas. Algumas delas terceirizam de forma ilegal a revalidação de diplomas para universidades privadas, através de complementação. Complementação é o seguinte: médicos que se formaram em universidades na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, vêm ao Brasil, fazem a inscrição e uma prova numa universidade pública, por exemplo, a Universidade Federal do Mato Grosso, e independente da sua nota, pode ser 0, elas são autorizadas a revalidar o diploma por complementação. Complementação, esse médico cursa junto com o estudante brasileiro uma universidade privada por um período de 12 a 18 meses no internato, pagando, inclusive, a mesma mensalidade dos estudantes brasileiros. Nada mais é do que parcelar a revalidação de diplomas em 12 ou 18 vezes. Porque egressos dessas complementações, eles chegam nas universidades públicas e as universidades públicas fazem o apostilamento do seu diploma, ou seja, autorizam a revalidação de diplomas desses médicos formados no exterior. Só que hoje, esse esquema é ilegal. Tão ilegal que a Polícia Federal e o Ministério Público têm atuado para inibir esses casos, como nós vimos, inclusive, no Fantástico, no programa Fantástico, sobre a Universidade Brasil, em que muitos, inclusive os donos da universidade, foram presos pela Polícia Federal, chamada Operação Vagatomia. Só que o Congresso Nacional quer autorizar esse tipo de esquema através da lei. Do mesmo jeito que o Supremo Tribunal Federal fez com a prisão em segunda instância, autorizando que hoje no Brasil os crimes do colarinho branco não precisam ser presos. Isso é muito grave. É tão grave, que vai comprometer não só a assistência médica no país, mas o sistema de formação médica no país. Porque hoje as universidades privadas, elas são autorizadas a um número limite de vagas pelo Ministério da Educação. Provavelmente pela sua infraestrutura, pela capacidade do corpo docente, pelo número de laboratórios anatômicos e tudo mais. Só que não há um limite para esses esquemas de complementação, como nós vimos na Operação Vagatomia. Então, as universidades privadas, elas vão revalidar 500, 600, 1.000 médicos formados no exterior, pelo esquema de complementação, e a sua formação regular de 80 vagas, 70, 50 vagas, autorizadas pelo MEC. Só que esse esquema de complementação não é um esquema avaliatório. Apenas o médico fica ali cursando o internato junto com o estudante brasileiro e depois ganha o seu diploma. Não há uma análise, inclusive, da qualidade da universidade que o médico formou no exterior. Isso é muito grave, né? Porque a gente vai ter, no Brasil, diversas universidades privadas tentando arrecadar mais recursos de mensalidades por esses esquemas de revalidação de diplomas, se autorizado ainda pelo Congresso Nacional, e nós colocaremos para atender a população médicos com uma formação totalmente duvidosa. Por que totalmente duvidosa? Porque algumas dessas escolas na Bolívia, por exemplo, no Paraguai, não têm qualidade para formar médicos. Tanto não tem qualidade que esses médicos que se formam nessas escolas, muitas delas não são autorizadas a exercerem medicina naqueles países. Mas aqui no Brasil,
com a medida provisória e com o enxerto dos jabutis das emendas na medida provisória 890, eles poderiam atuar e atender a população. É bem mais fácil, a gente não tem vestibular. A gente vai pagar mais ou menos 6 vezes menos do que se pagaria no Brasil, esse mediano. As mensalidades dos cursos de medicina privados no Brasil variam de R$ 2.500 a R$ 6.000. Nesta faculdade de Cobija, fronteira da Bolívia com o Brasil, custa pouco mais de R$ 500. Tinha vontade de ser médico, era um sonho, mas não tinha condições, porque meu estudo foi muito fraco, estudo médio, estudo fundamental, e uma faculdade particular não tem condições de pagar. E isso vai gerar um ciclo gravíssimo, porque vai estimular a abertura de mais escolas de péssimo padrão no Paraguai e na Bolívia, principalmente, e os brasileiros vão cursar a medicina ali, que não é uma medicina, porque nessas escolas nem laboratório, nem professor, são casas, são prédios de 2, 3 andares, e depois eles voltam para o Brasil e parcelam a sua revalidação de diplomas na privada em 12 e 18 vezes com o valor da mensalidade. Abrir faculdade de medicina na fronteira, galinhas dos ovos de ouro. Todos querem. Na minha turma de sétimo semestre agora, nós somos em torno de 50 alunos e 100% deles são brasileiros, né? Nós estimamos aproximadamente que são 12 mil alunos brasileiros estudando aqui. En el 2009-2010 arrancamos con en total 80 alumnos cuando la universidad empezó a hacer sus inscripciones y ya después fue avanzando. Nuestro boom de inscriptos fue en el año 2017, que se inscreveram mais de 1.000 alunos. Isso é muito grave, isso precisa ser combatido, isso não pode passar no Congresso Nacional, e eu conto com vocês para pressionarem os parlamentares, explicarem aos parlamentares a gravidade dessa situação. Porque tem sido vendido para os parlamentares é que isso não tem problema, porque a gente pode definir que escolas privadas com notas boas na avaliação do Brasil podem revalidar diplomas. Ok, só que essas universidades privadas, mesmo bem avaliadas, elas vão arrecadar mais, elas vão querer arrecadar mais. Ao invés de arrecadar as suas 50 mensalidades, elas vão arrecadar 500, 1.000 mensalidades pela complementação, pela revalidação de diplomas. E isso não vai interessar para elas se vai ser bem ou mal formado o médico que veio egresso dessas escolas. O ensino tem muito a desejar, sim. Sobretudo em algumas universidades, cujos nomes eu prefiro não dizer. Mas eu já havia solicitado à Secretaria de Estado também, não me acordo se foi no expediente à parte, que se formasse em Brasília uma pequena missão, uma missão de 2, do Ministério da Saúde e do MEC, para que visitássemos as universidades, para que eles, que são os técnicos nessa área de medicina, fossem averiguar in loco como funciona ou como funcionam as universidades. A gente defende que a revalidação de diplomas tem que ser feita pelo Revalida. E o Revalida tem que ser um instrumento de padrão mínimo avaliatório dos médicos formados no exterior. E esses médicos formados no exterior, que muitos foram formados em boas escolas, eles precisam ter o direito que o Revalida aconteça regularmente no Brasil. E também a gente defende isso, inclusive num projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, permitindo a eles o direito de também revalidar o seu diploma. Mas revalidar de uma forma ética, de uma forma que realmente avalie a formação desses médicos no exterior. Assim como a gente defende que os egressos das escolas do Brasil também sejam avaliados no exame de proficiência. Pode ser, inclusive, a mesma prova do Revalida. Só que também encontra-se parado no Congresso Nacional esse tipo de projeto de lei.
Vamos continuar firme e forte. Se nós não pressionarmos, isso vai passar e, além de destruir a medicina, destruirá a saúde da população brasileira. Conto com vocês.